A gente morava de aluguel, num barraquinho, a família inteira. Naquela época eu acho que a gente já era 9, contando com meu pai e com a minha mãe. E assim, era criança, né? Quando você é criança, você não tem muita noção das coisas, mas assim, uma coisa que eu me lembro é que a gente não chegava a passar fome, mas era muito limitado, assim, muito restrito. Às vezes comia só arroz com ovo, arroz com sardinha. E eu lembro de algumas vezes, assim, de ficar até mais tarde para comer alguma coisa. Quando eu passei dificuldade, muita dificuldade, eu era criança, tinha 3 anos de idade, né? Mas eu me lembro de tudo. E a gente, até os 10 anos de idade, muita dificuldade. Meu pai era deficiente, tinha cegueira, minha mãe também era deficiente, era aleijada, então a, o benefício antigamente de aposentadoria era meio salário mínimo. Meu pai, com meio salário mínimo, não tinha como dar comida para 8 filhos, então a gente passou muita necessidade. Doação, né? Que antigamente era difícil, mas o pessoal doava. Então a gente comia o que às vezes não tinha o almoço, a gente jantava. Quando não tinha janta, a gente tomava café. Então era muita dificuldade, né? E às vezes era feijão, o arroz. Quando não tinha o arroz, era só o feijão. Quando tinha feijão, era desse jeito. De acordo com a autora Balestrin, em 2013, a colonialidade é a continuidade da propagação do pensamento colonial, sendo uma matriz que se expressa essencialmente em relações dominantes de poder, saber e ser. O Brasil, em consequência do seu período colonial, é mais uma das nações afetadas por esse fenômeno social, em todas as camadas de sua sociedade estratificada, um dos maiores problemas sendo a constante luta entre o proletariado e a fome. E covadias, periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me ver, pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. No entanto, isso não quer dizer que nunca houveram tentativas de remediar essa situação, como por exemplo em 2013, o Fome Zero, instituído pelo Luiz Inácio da Silva, que tinha como objetivo, como diz no nome, acabar com a fome. No período onde mais de 10% da população vivia em subnutrição, ele criou o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos. O CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o MESA, Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, que tiveram sucesso durante 2014, diminuindo os casos de subnutrição em 82% e atenderam 14 milhões de famílias. Mas, como sempre, nada de bom dura muito aqui. De 2014 até 2022, o programa de cisternas, que ajuda com a sede e a fome no Brasil, teve mais de 95% de seu investimento retirado, o que diretamente afeta 1,4 milhão de famílias que eram assistidas. Além disso, o programa de aquisição de alimentos, a assistência técnica e extensão rural e a distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos tiveram seus orçamentos cortados na metade. Ademais, o Bolsa Verde, o apoio à organização econômica e promoção da cidadania de mulheres rurais e o apoio ao desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais foram completamente extinguidos e a fome no Brasil voltou a ser semelhante a como era antes de sequer o projeto da Fome Zero existir. Hoje em dia, a fome, junto à pandemia, que foi um desastre que afetou todo mundo, se encontra em uma situação que demonstra a crise da inclusão alimentar no Brasil, porém isso não quer dizer que não há iniciativas atuais,
como o Plano do Brasil Sem Fome, que é um plano iniciado em 2023 e tem como objetivos gerais menos fome e desigualdade. Eles fortalecendo órgãos estaduais como o SUAS, Plano Nacional de Alimentação do Sistema Único de Assistência Social, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, CISAM e retomada do PAA, que busca ajudar a 33 milhões de famílias que passam fome no Brasil. Além do governo, existem iniciativas como a Ação da Cidadania, fundada por Herbert de Souza, sociólogo, em 1993, que em sua existência ajudou 32 milhões de brasileiros com fome. Amigos do Bem, que é um grupo de voluntários que nos últimos 30 anos tem servido refeições por volta de 180 mil por mês para colaborar com a fome em Alagoas, Ceará e Pernambuco. Além disso, há também a Tem Gente com Fome, que é uma coalização negra que busca a arrecadação de fundos e ações emergenciais para ajudar com a fome, miséria e violência. Como leciona Fernando Pereira Sodero sobre a legislação revolucionária, no seu sentido jurídico, não apenas porque disciplinaria nas relações homem-terra-produção a doutrina da função social da propriedade, como ainda fez surgir um novo conceito sobre os direitos da propriedade. Tal conceito é usado como bagagem ideológica pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que, além de ser o maior produtor orgânico da América Latina, tem atualmente 400 mil famílias assentadas e 70 mil acampadas, sem contar as milhares de toneladas produzidas e distribuídas, e a fomentação enorme do mercado interno que eles causam. O Brasil é uma nação de muitas faces: a miséria, a fome, a desigualdade, a cultura, a beleza, a política e, por último, a realidade que liga todo o nosso esforço a todas essas esferas interligadas na nação. Todas sendo parte da realidade, devemos não só sermos conscientes dela, mas sim contribuirmos como indivíduos e membros dela. Por todos nós, como cidadãos, termos esse poder, o de mudar e expressar, seja por fala ou por ação, então espalhe essa mensagem e ajude os outros a se conscientizarem e se dedique. Porém, é o cidadão que tem que guiar a sociedade e contribuir cada um do seu jeito.